Tem muita gente hoje que estão perdidos, ou estão sem direção na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, na sua vida familiar, na sua vida conjugal. Por quê? Porque acha que já sabe de tudo. E quando julgamos saber de tudo, nós não conseguimos reagir à voz de comando que nos é proposta. E quando nós não reagimos à voz de comando que vem inspirada pelo Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, nós também perdemos, Ivan, de colher as bênçãos daquela reação. Ora, entendemos que para toda ação existe uma reação. Se eu reajo à vontade de Deus, é porque eu entendi o que Ele falou comigo. Aleluia! Em pleno século 21, tem gente não colhendo bênçãos que estão reservadas para ele ou para ela, porque não reagiu de acordo com a vontade de Deus. Tem muita gente se enganando no que de fato significa obedecer. Tem gente que acha que o obedecer, pastor Diego, está limitado a apenas fazer o que Deus quer, e não é. Obedecer está também condicionado não apenas a fazer o que Deus quer, mas fazer na hora que Ele quer e fazer do jeito que Ele quer. Não adianta querer fazer o que Deus quer se não é na hora dEle, se não é do jeito dEle. Tem que fazer do jeito dEle, na hora que Ele quer. E a gente tem experiência. Quando mãe olhava para a gente e dizia: fulano, vai fazer isso aqui. Quanta gente não tomou sandalhadas no meio das costas? Por quê? Porque achou que manhinha tinha perdido o juízo, que manhinha, quando mandava fazer algo, a gente até esquecia, mas manhinha não. Aí o chinelo ajudava a memória. Eu acredito que comer peixe que contém ômega 3 é bom para a memória, mas pense num chinelo abençoado que trazia a memória logo de alguém. Vá fazer o que eu te mandei. Aí, meu irmão, era foguete que não dava ré. O problema de alguns da geração atual é que acha que entendeu a vontade de Deus. Ora, quem entendeu a vontade de Deus reage. Quem sabe o que Deus quer e o que Deus falou, reage. Você só é perdoado a não reagir quando você está morto. Ora, morto não fala, morto não anda, morto não se movimenta. Tem vivo na casa? Oh, aleluia! Então você entende o que é que Deus quer para você. Quando nós lemos Salmo de número 52 e verso de número 8, aqui contém palavras de um homem que recebeu a missão de Deus de suceder a um outro homem que não queria mais reagir ao despertar de Deus. Saul foi o primeiro rei de Israel. Só que Saul tinha tudo para ser um dos melhores e os primeiros reis. Só que Saul se enganou.
Nós sabemos da história e entendemos que ele começou bem. Começou inspirado, mas parece que a maturidade de Saul veio para os pés, aonde o que ele fazia, ele não pensava. Como assim, pastor? Você já viu a Bíblia dizer que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos? Tem muita gente achando que temer ao Senhor resume-se em medo, mas não é. Temer ao Senhor é um sinônimo de grande prudência do homem de Deus, porque, em rápidas palavras, temer a Deus nada mais é do que, antes de eu der um passo, antes de eu falar, antes de eu fazer, eu preciso pelo menos raciocinar e pensar: Senhor, o que é que o Senhor acha dessa minha atitude? O que é que o Senhor acha dessa minha fala? O perigo não é falar o que pensa, o perigo é falar sem pensar. E por conta disso, muitas lutas sobrevêm para alguns. Daqui até você explicar que a sua intenção não era essa, o circo já pegou fogo. Saul perdeu o temor a Deus e achou que poderia caminhar sem Deus. Só que Saul esquece que ele só estava ali porque Deus o quis, porque Deus o colocou. Pastor, mas eu já ouvi alguém dizer que Saul não foi escolha de Deus. Leia o texto direito. Os homens queriam um rei, mas quem separou Saul foi Deus. Peraí, pastor, tem alguma coisa errada. Deus não erra, concordo. Só que Saul não foi um erro de Deus. Sabe qual é o problema de Saul? Foi o mesmo problema de Penina. Sabe qual foi o problema de Saul? Foi o mesmo problema de Agar. Não entendi. É porque tem gente que não quer honrar aquele que decidiu te honrar. Aleluia. Eu preciso entender que eu tenho que honrar a Deus, porque Deus decidiu me honrar. E o mesmo problema de Saul é o mesmo problema de Lúcifer. E tem um detalhe. Tem muita gente criando, Ivan, um evangelho remoto. O que é o evangelho remoto? É aquele que só acontece na imaginação. Não. Evangelho é a relação do ser humano na vertical e na horizontal. Porque Jesus disse: eu vou, quando você for orar, ore desse jeito: Pai, perdoa quem me ofendeu da mesma forma com que eu perdoei. Me perdoa da mesma forma que eu perdoo a quem me ofendeu. Me perdoa da mesma forma que eu perdoo quem me ofendeu. O que o Senhor está nos mostrando aqui é que a sua relação vertical também reflete na horizontal. A sua relação horizontal reflete na sua comunhão com o Pai. Aí o problema de Saul é que ele não respeita Samuel e depois quer a bênção de Deus. Quem levantou Saul como rei foi Deus, mas Deus usou Samuel para descer o óleo. Aí Samuel olha para ele e diz assim: Saul, eu não posso ir,
Ah, vai. Pegou a capa e rasgou. Mas na hora, irmãos, eu acredito que tem resposta que pode demorar, mas tem coisa que é na hora. Como você rasgaste essa capa, eu rasgo de ti o reino hoje de ti e dou a outro melhor. Oh, aleluia, não entendi. Sempre tem alguém na espera, sempre tem alguém que pode fazer melhor.